Graça e paz, meus irmãos. Quero aqui, expressar desde já minha alegria em estar aqui compartilhando a palavra do Senhor para a sua vida, ser um instrumento de Deus para o seu povo, Quero agradecer ao reverendo Silas pelo convite, o conselho aí também por esse apoio ao pastor. Estou aqui, não estou só, estou com a minha esposa Tamires, as minhas duas filhas, a Isa e a Iris. Essa que está chorando é a minha filha, é a Iris, e com dois amigos, na verdade três, a Fernanda e o Jairo, e o seu filho Arthur, está aqui conosco, nos acompanhando, e é uma alegria, meus irmãos, poder conhecê-los. Eu já estive aqui, mas não foi em dia de culto, foi numa reunião do presbitério, mas nunca tive aqui essa oportunidade. Já acompanhei pelo YouTube. No YouTube eu já vi os irmãos cantando, o pastor pregando, mas não tive essa oportunidade, mas hoje o Senhor me deu essa oportunidade. Meus irmãos, sem demora, eu queria convidá-los para que você abra a sua Bíblia no livro dos Salmos. Livro dos Salmos. Você vai abrir no Salmo de número 13. Salmo de número 13, tem aí como subtítulo Mestres de Canto, Salmo de Davi. Então assim diz a palavra do Senhor: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando eu estarei relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Até aqui foi a leitura da palavra do Senhor. Quero convidá-los a mais uma vez. Pedimos ao Senhor que teu Espírito ilumine a nossa mente. Pai Santo, Pai Eterno, nós te louvamos, te engrandecemos, porque o Senhor é bom estar na tua casa, é bom estar na tua presença, é agradável ao nosso coração, entregar a nossa vida, render a nossa vida no teu altar, Senhor. É também bom, Senhor, ouvir a tua palavra. Tua palavra foi lida e agora será explicada, ilustrada e aplicada. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor ilumine a nossa mente neste momento, para que possamos entender o que o Senhor quer falar conosco. Ó Deus, abençoe também o pregador, como já foi orado, para que ele faça conforme o teu querer e a tua vontade, que ele expresse a fidelidade à tua santa palavra, fale o que é devido, fale a verdade, sem medo, mas com coragem, mas que também não falte ao pregador, Senhor, amor pelas suas ovelhas, amor pela sua noiva, amor pelos seus filhos. A Deus esteja conosco, continue conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos,
Quero começar essa mensagem com algumas perguntas que você não irá responder, porque são perguntas retóricas, que tem a ver com esta mensagem, com este salmo. Primeira pergunta é: qual é a sua atitude quando passa por momentos difíceis? Qual seria a sua reação se alguém que você ama muito contraísse uma doença incurável? Ou pior, qual seria a sua reação se a pessoa que contraísse a doença fosse você? Como reagir em momentos de sofrimento, em momentos de adversidades? O que fazer, o que pensar quando esses momentos batem na nossa porta, entram na nossa vida e não querem ir embora? Amados, Davi, no salmo que acabamos de ler, ele passava por uma situação aqui de dor, de desespero. No entanto, Davi, ele aqui não perde o controle, ele não perde o controle, o seu autocontrole, não toma atitudes desesperadas, mas em meio às aflições nós vemos aqui a atitude de Davi em buscar ao Senhor. Davi, em momentos de aflição, ele busca ao Senhor. Esse salmo então descreve o rei Davi lamentando-se diante do Senhor, após se sentir abandonado. E não foi um abandono de alguns dias. Aqui, as expressões que ele traz, é como se ele estivesse passando por um longo período e não obtesse resposta de Deus. No entanto, meus irmãos, Davi aqui também, ele suplica o consolo de Deus e declara a sua confiança na graça do Deus da aliança, o Deus do pacto. E o cenário aqui deste salmo, o contexto aqui da escrita deste salmo, nós não temos uma certeza, um cenário, um local específico, uma situação específica que foi escrito este salmo. No entanto, nós podemos extrair pelas expressões que Davi ele descreve, semelhante ao cenário dos Salmos 9, 10, 11 e 12. E qual que é o cenário destes salmos? Davi está cercado por adversários. Os inimigos estão vindo contra Davi. E por essa razão há dois possíveis contextos que este salmo foi escrito. O primeiro é bem conhecido. Davi, ele, antes de ser rei, já havia sido ungido pelo profeta Samuel, é perseguido por aquele homem que encontrava-se no trono, Saul. E aí então ele escreve estas palavras. A segunda possibilidade de escrita foi quando ele foi traído, muitos anos posteriores, ele já era rei, já possuía filhos, ele foi traído e perseguido pelo seu filho Absalão. Então são esses dois possíveis contextos. E como nós podemos deduzir isso? Se você olhar para o texto, você vai notar que no verso 2, ele usa uma expressão chamada meu inimigo. Ou seja, o pronome e o substantivo no singular. Ele estava se referindo a alguém específico, que pode ser tanto Saul, como pode ser Absalão, o seu filho. E neste salmo, meus irmãos, nós vemos, então, Davi não somente buscando a Deus, nós vemos a expectativa do seu coração. Davi é que ele tem uma grande expectativa no Senhor e na aliança que Deus havia feito com o seu povo. E o que Davi quer? Davi quer que o Senhor cumpra todas as suas promessas, cumpra todos os termos da aliança. E ele ora de acordo com os atributos que nós vemos no Salmo 9, 10, 11 e 12. Davi olha para os atributos de Deus,
Mas independente de qual seja o contexto deste salmo, o fato de ter sido escolhido para estar na sua Bíblia, ou no saltério, no inário do povo de Deus, no inário do povo de Israel, isso revela que ele foi escrito com o propósito de encorajar crentes em seus momentos de aflição, em seus momentos de dores. Esse é o propósito. E encorajar estes mesmos crentes a buscarem o Senhor. Buscar o Senhor em meio ao seu sofrimento. Por isso o tema da mensagem hoje é buscando a Deus em meio às adversidades da vida. E a pergunta que surge é: como? O texto responde a essa pergunta: como nós devemos buscar a Deus em meio às adversidades da vida? A primeira verdade que nós vemos, em primeiro lugar, nós devemos buscar a resposta dos nossos questionamentos no Senhor. O Salmo inicia com 5 perguntas retóricas, 3 no verso 1 e 2 no verso 2. E essas perguntas elas têm o propósito de revelar o desespero de Davi. Davi está desesperado. Além disso, nós notamos aqui a repetição desse termo, até quando? Ele repete várias vezes, até quando, até quando, até quando? Que expressa aquilo que eu havia falado no início. Davi está um bom período passando por essa aflição. E aí, diante dessa aflição, ele começa a apresentar, a buscar a resposta em Deus dos seus questionamentos. E nós vemos aqui 3 tipos de questionamentos. O primeiro questionamento, ele faz em relação a Deus. Olha o que diz no verso 1. No verso 1, o salmista ele apresenta o seu questionamento em relação a Deus, e ele está aqui se sentindo esquecido. Diz assim, a palavra do Senhor: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Você está esquecendo de mim? Davi está se sentindo esquecido. E isso é normal, isso acontece com o ser humano. Quando passamos por certos tipos de aflições, nós nos sentimos esquecidos por Deus. Parece que Deus não está olhando mais para nós. Mas Davi faz questão de apresentar esse seu questionamento que está dentro do seu coração ao Senhor. E ele diz: até quando, Senhor, o Senhor vai esquecer de mim? É esse o sentimento de Davi. E olha que interessante. Ele se refere aqui ao Senhor usando o nome de Deus, o nome do Deus do pacto. E que isso significa para nós? Significa, meus irmãos, que Davi, ele conhece aquele que ele está questionando. Ele sabe que esse Deus é o Deus do pacto, esse Deus ele tem uma aliança com o seu povo. E muito mais. O nome de Deus aqui revela que Davi ele conhece os termos da aliança. Ele conhece as promessas que Deus havia feito. Então ele pergunta: Senhor, até quando o Senhor esquecerá de mim? E além de esquecido, Davi sentia que Deus não se importava mais com ele, conforme nós vemos no restante do verso 1. Até quando ocultarás de mim o rosto? Ocultar o rosto aqui significa que Deus não está mais ao seu favor. Deus não está demonstrando mais o favor. E essa aparente ausência de Deus aqui na vida do salmista, na vida do rei Davi, ela aparece igualmente lá no Salmo 9, versículo 13, no versículo 17 e no Salmo 10, no versículo 11 e 12. Há esse questionamento, há esse até quando? Cadê o Senhor? O Senhor está esquecendo do teu servo? E é interessante, meus irmãos, quando você lê o Salmo de número 13, você não vê nenhuma manifestação de confissão de pecado. Davi em nenhum momento ele fala: eu estou passando por isso por causa do meu pecado, porque eu pequei, porque eu fiz algo contra o Senhor. Isso revela, meus irmãos, o real anseio de Davi em seu sofrimento e em seu questionamento.
E que anseio é esse? Davi quer que Deus cumpra as suas promessas, cumpra os termos da aliança com o seu servo. Mas há um segundo questionamento. O segundo questionamento aqui é em relação a si próprio, em relação ao seu próprio coração. Davi ele expõe com transparência esse questionamento diante do Senhor, buscando resposta. Notem esta situação no versículo 2. Diz assim: até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração, cada dia? O termo aqui, relutando, ele pode ser muito bem traduzido como conselho, plano, desígnio, dando a ideia de que Davi estava procurando em si mesmo a saída para o seu sofrimento. Outra tradução diz que até quando eu consultarei com a minha alma? Obviamente, quando nós lemos o texto, nós vemos que essa busca por Davi, questionando, busca pela resposta. E ele expõe que o seu questionamento em relação a si, ele fala da tristeza. E ele tenta sair dessa tristeza, tenta sair do seu sofrimento, procurando resposta dentro. Ele não encontra. E a evidência disso é que ele diz, que havia no seu coração tristeza a cada dia. Esse é o resultado de buscar em si mesmo a resposta e a saída do seu sofrimento. Tristeza. Não há sucesso, não há um resultado positivo. Mas o terceiro questionamento de Davi, que ele apresenta a Deus, e ele busca essa resposta, é em relação ao outro, em relação ao seu inimigo. Mesmo suportando, como ele diz, essa tristeza profunda todos os dias, o dia inteiro, ele ainda está suportando a opressão do inimigo. E então ele questiona a Deus sobre a atitude desse seu inimigo. No final do versículo 2, até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Davi aqui pergunta, até quando o seu inimigo iria triunfar sobre ele? Ia vencê-lo? E notamos que o sentimento aqui de Davi é de humilhação. Davi está se sentindo, você lembra? Esquecido, abandonado, Deus não está mais do lado dele, e aqui ele está se sentindo totalmente abandonado, humilhado. E ele expõe isso diante do Senhor. E obviamente, meus irmãos, se você é um crente, você está aqui, você já caminhou com o Senhor há algum tempo, você se identifica aqui com Davi, nos seus momentos de sofrimento. E uma coisa que nós temos muito claramente em comum com Davi, é que todos os crentes, eles passam por aflições. O próprio Senhor Jesus disse, ele disse, no mundo vocês vão ter o quê? Aflições. Assim como Davi estava passando. E quando isso ocorre, normalmente nós nos sentimos como? Igual Davi. Nós nos sentimos abandonados, nós nos sentimos esquecidos, nós nos sentimos que não temos saída, procuramos um lado, procuramos do outro, procuramos resposta em nosso próprio coração. Não, eu já sei, eu vou confiar nas minhas habilidades. Mas às vezes, e muitas das vezes, nós não obtemos um resultado positivo. E o que isso acaba gerando em nosso coração? Questionamentos. Você fica ali remoendo coisas, cantando ao Senhor maravilhosa graça, mas você fica, cadê essa graça? Cantando ao Senhor, o Senhor fez tudo por mim, mas olha para a minha vida. E fica ali remoendo esses questionamentos. Mas, amados, graças a Deus por este salmo, graças a Deus pela palavra do Senhor, porque esse salmo, ele ensina uma bela lição para mim e para você nessa noite, nos ensina que nós podemos expor com transparência os nossos questionamentos diante de Deus.
Isso não é pecado. O pecado é eu chegar para o fulano de tal e começar a murmurar para um, murmurar para outro, murmurar para um familiar. Mas esse salmo não está mostrando isso, esse salmo está falando, se você tem questionamento no seu coração, em relação a você, em relação a Deus, em relação a outras pessoas, você deve apresentar esse questionamento diante do Senhor. Você deve se derramar diante dele. E como diz a palavra de Deus, você deve não rasgar suas vestes diante dele, mas você deve rasgar o seu coração diante de Deus. Sabe por quê? Porque somente o Senhor, Ele é capaz de suprir todas as suas necessidades. Somente Ele, somente no Senhor nós encontramos respostas que nos satisfazem. Então Davi, ele faz isso. Ele busca no Senhor a resposta dos seus questionamentos. Além disso, meus irmãos, nós notamos aqui esse sentimento de abandono. Davi, ele diz que sentia-se que Deus não estava mais com o seu rosto para ele, não estava olhando mais para o seu servo, sentindo abandonado. E por mais que Davi esteja aqui expressando todos os seus questionamentos, sentimentos, e ele seja sincero, não era uma verdade. Por que que não era uma verdade? Porque Deus, em nenhum momento, jamais, Ele escondeu o seu favor, a sua graça dos teus servos, dos teus filhos, jamais. E qual que é a prova disso? A prova disso, meus irmãos, se encontra lá no livro de Mateus, que quando o evangelista, ele narra a história que Cristo está pregado numa cruz. E naquele momento, pregado na cruz, ele brada aquela famosa frase de abandono, de desespero, de dor: Deus meu, por que me desamparaste? Deus na cruz do Calvário estava abandonando o seu filho, ocultando o seu rosto do seu próprio filho. E por que ele fez isso? Porque na cruz do Calvário, Jesus Cristo estava carregando o pecado, os pecados do seu povo, estava comprando a verdadeira salvação para os seus eleitos. E é por isso, meus irmãos, que no momento de dor, no momento que você se sentir abandonado, pode vir até uma seta maligna e falar: Deus te abandonou, Deus não está mais ao seu favor. Você pode olhar para a palavra do Senhor e falar: não, o Senhor nunca me abandona, o Senhor nunca me desampara, porque um dia Ele já desamparou o seu filho, para nunca, jamais desamparar o seu povo. E além do desamparo de Cristo, aquele desamparo, além de comprar a salvação, Ele comprou perdão dos seus pecados. Você tem perdão por causa daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Essa água minha. Como buscar a Deus em meio às adversidades da vida? Nós devemos buscar a Deus em meio às adversidades da vida, buscando resposta dos nossos questionamentos no Senhor. Mas, em segundo lugar, devemos buscar suplicando a ajuda do Senhor. Essa verdade que nós vemos no versículo 3 e no versículo 4. O versículo 3 e 4, eles formam a súplica do salmista. São 3 pedidos, e cada um desses pedidos tem relação direta e muito forte com os 3 questionamentos que Davi havia feito no versículo 1 e no versículo 2. E notamos aqui, são 6 versículos esse salmo. É como se cada 2 versículos fosse uma estrofe. Em cada 2 versículos nós notamos a presença do nome de Yahvé, o Deus do pacto, o nome do Senhor. E que isso significa? Significa que além dos seus questionamentos, está ligado aos termos da aliança que Deus havia feito com o seu povo, os pedidos de Davi, a sua súplica, também
tem como base os termos da aliança. E há 3 verbos no imperativo que expressam, então, o pedido de oração, o pedido de sua oração. E quais são esses pedidos? Primeiro pedido: dê atenção ao meu sofrimento. Versículo 3 diz: atenta para mim. Atenta, olhe para mim, me dê atenção, olhe para o meu sofrimento, olhe para a minha situação. É essa a ideia que esse verbo ele expressa. Davi quer que Deus, já que ele está sentindo que o seu rosto não está mais olhando, iluminando ele ao seu favor, ele está falando: já que eu estou com esse sentimento, eu estou clamando, eu estou pedindo para que o Senhor olhe para mim, olhe para a minha situação de forma favorável e me retire deste sofrimento. E esse pedido de oração, como eu disse, tem uma ligação muito forte com o primeiro questionamento, quando Davi ele diz: até quando ocultarás de mim o teu rosto? Como se o rosto de Deus tivesse virado. Ele está falando: olhe para mim agora, vire o seu rosto para mim. E aqui é uma clara referência a Números 24, né? A bênção do sacerdote, que fala que Deus, né, faça o Senhor brilhar a luz do seu rosto sobre ti, demonstrando o favor de Deus. É isso que Davi está falando. O Senhor diz lá no Pentateuco, lá na sua palavra, os termos da aliança. É essa bênção que o sacerdote dava sobre o teu povo. E é isso que eu estou pedindo, que o Senhor olhe para mim de forma favorável. Esse é o primeiro pedido. Segundo pedido: responde-me, Deus meu. Davi está clamando, pedindo por resposta. E aqui ele está aqui com urgência. Ele quer urgentemente que Deus responda o seu pedido. Davi suplica então a intervenção do Senhor em sua situação. De que maneira que ele quer que Deus intervenha? Respondendo. Deus está assim, ó, calado. Ele está clamando, ele está pedindo, ele está passando por sofrimento, ele está expondo seus questionamentos, e Deus está, ó, de boca fechada. Então ele está falando: Senhor, olhe para mim e me responde. Faça alguma coisa, mas não é para amanhã, daqui um ano, não. Quero agora. Expressa aqui também, meus irmãos, expressa aqui que o relacionamento de Deus com Davi com Deus, né? Ele fala: Senhor, novamente, o nome pactual, Yahvé, Deus o pacto, e ele fala: Deus meu. Ele tem, além de apontar que aquele que ele está clamando é Deus, é o Criador, é o Elohim, o Deus que criou tudo no princípio, e tem claramente todo o poder, e pode sim ajudá-lo em seu sofrimento. Ele diz que esse Deus é o seu Deus. É o seu Deus. Demonstração de intimidade com o Senhor. Olha só. O que acontece no momento de sofrimento? A gente tem o costume, não é sempre, mas nós temos o costume que no momento de sofrimento nós nos afastamos do Senhor. Nós deixamos de vir à igreja, nós deixamos de orar, deixamos de ler a palavra, deixamos de fazer nossa devocional, porque estamos sofrendo. Mas Davi aqui não, ele expressa: Senhor, meu Deus, eu tenho intimidade, eu tenho relacionamento com o Senhor, e eu não vou abandoná-lo, mesmo passando por sofrimento. E o terceiro pedido que Davi ele faz é: livra-me de minha aflição. O final aqui: ilumina-me os olhos. Ilumina. Pode significar tanto um alívio quanto um escape da morte. Davi ele quer que Deus ilumine os seus olhos. Aqui é uma figura de linguagem. E a questão do texto, questão aqui maior do texto é: o rosto de Deus está oculto. Face do Senhor não está mais aparentemente a favor de Davi. Então ele diz: Senhor, olhe para mim, responde-me.
E esse terceiro pedido depende que o primeiro seja atendido. Porque somente por meio que Deus virasse e olhasse para Davi, que conseguiria iluminar Davi. Então, Davi, praticamente, que ele tem a certeza de que Deus irá fazer aquilo que ele tem pedido. Mas não há somente aqui pedidos, aqui há razões da sua súplica, e Davi, ele expressa, né, todos esses pedidos, atende, responde, ilumina. Ele possui também 3 razões, que nós vemos aí pelo termo, para que não. Olha só, a primeira razão para esse pedido urgente, para esse clamor, essa súplica de Davi Davi está passando perigo de morte. Ele não pode esperar. Ele expressa, para que eu não durma o sono da morte, no verso 3, que significa sono da morte? Literalmente, Davi não quer morrer. Então ele clama a Deus. A segunda razão, o inimigo de Davi, aquele inimigo que ele questionou lá no versículo 2, seu terceiro questionamento ao Senhor. O inimigo quer prevalecer contra ele. Para que não digam meu inimigo, prevaleci contra ele. A ideia aqui de prevalecer é uma ação completa, ou seja, como se o inimigo dissesse, acabei de vez com Davi. É isso que Davi não quer escutar. Não quer morrer e não quer que o seu inimigo acabe de vez com ele e declare a sua vitória. O inimigo de Davi. Terceira razão, a alegria do inimigo em sua derrota. Além do inimigo quer declarar a derrota de Davi, triunfar de forma total e completa sobre Davi, o inimigo quer ter alegria, o inimigo está se alegrando com aquela situação, Davi no sofrimento, Davi está acabado, está questionando ao Senhor, e o inimigo está assim, eu estou gostando. Então Davi, ele clama ao Senhor e diz, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Davi não quer que os seus inimigos se alegrem com a sua aflição. Meus irmãos, eu confesso aqui para os irmãos que, assim como você, em meio ao meu desespero, em meio às minhas aflições e adversidades, eu clamei a Deus, eu orei. Mas eu confesso que as respostas que eu obtive nem sempre foram positivas. Houve momentos da minha vida que eu obtive um claro e sonoro não de Deus. Deus não me ouviu. Deus não veio ao meu favor. Deus não abriu a porta. E, meus irmãos, como eu sofri. Como foi difícil quando a gente recebe um não de Deus. Mas conforme o Senhor Jesus ensina, seja feita a tua vontade. A vontade do Senhor sempre será feita. Mas deixa eu te contar aqui um fato, para não deixar você desanimado, em meio à sua adversidade, ao seu sofrimento, mas eu quero te trazer esperança. E eu vou te contar aqui um relato de um homem e o nascimento da sua primeira filha. Diz este homem que sua esposa grávida, bem à noite, bem no finalzinho da noite, a bolsa estoura. Aquele montão de aguaceira descendo, os 2 marinheiros de primeira viagem, desesperados, arrumam as coisas e saem correndo para o hospital. Chegando no hospital, tudo ocorreu bem. Esse homem relata que em questões de minutos, a sua esposa já estava ali, na sala de cirurgia, sendo preparada para o parto, porque seria uma cesariana. E ainda diz este homem que tudo aconteceu conforme ele queria. Sua filha nasceu, ele ficou feliz, ela deu aqueles primeiros choros, demonstrando, pai, está tudo bem, mãe, está tudo bem, estou saudável, um peso adequado. E quem tem filho sabe, uma felicidade sem par. Marido, esposa, um pai, uma mãe estão felizes com o nascimento da sua primeira filha.
No entanto, meus irmãos, algo aconteceu ali. Sua esposa, diz este homem, começa a ter reações adversas à anestesia. E então ela começa a ficar pálida, ela começa a tremer muito, e aquele homem, no momento de felicidade, no momento de alegria, ele começa a sofrer, ele começa a ficar com muito medo, ele começa a temer a morte da sua esposa, ele começa a sofrer os seus dias maus, pelo menos o princípio deles. E ele fez aquilo que este salmo nos ensina. Ele orou, ele suplicou a Deus. Naquele momento, diz que ele fez uma oração simples. Ele falou: Pai, não deixa a minha esposa morrer. Foi simples. Ele não foi eloquente, ele não fez muitas coisas, disse várias razões, mas ele pediu, ele clamou a Deus no momento de sofrimento, e pela misericórdia do Senhor, e pela graça do Senhor, ele obteve uma resposta, e a resposta foi positiva. O Senhor livrou a sua esposa da morte, tanto que a sua esposa já teve a sua segunda filha, e também ocorreu tudo bem. Meus irmãos, esse texto, ele nos ensina isso, que no momento de aflição nós devemos suplicar ao Senhor, no momento que encontrarmos em meio ao desespero, devemos pedir ao Deus da aliança que nos acuda, que nos ajude. Este salmo, ele nos ensina isso, nos ensina que nós não devemos chegar diante do Senhor em nossas adversidades e suplicar de forma superficial, sabe? Esse salmo nos ensina que nós devemos chegar diante de Deus, não como aquele Deus distante, aquele Deus que não pode fazer muita coisa, porque ele ainda está pregado numa cruz. Não, nós devemos chegar diante de Deus com toda convicção e fé que Ele pode sim fazer o milagre, Ele pode sim nos atender, Ele pode sim nos ajudar. No entanto, essa não é a grande lição dessa parte do texto. A grande lição dessa parte do texto é que nós devemos orar assim como Davi orou. Ele orou segundo os termos do pacto, segundo os termos da aliança, segundo a própria palavra do Senhor. Esta grande lição desse texto, que eu e você, ao pedirmos ajuda, devemos pedir ajuda nos apoiando nas Escrituras, nos apoiando nas palavras do Senhor. O próprio Senhor Jesus nos ensinou a orar, e sempre nós devemos pedir em nome de Jesus, e nós devemos sempre colocar isso na nossa oração. Quando você fazer seus pedidos, você deve falar: Senhor, seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. O Senhor cuida de mim. Não é assim que diz lá em Romanos 8, 28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus cuida dos seus filhos, Deus cuida de você. E você pode fazer essa oração no momento de sofrimento. Nós não queremos isso. Nós queremos: Senhor, nos salva, nos ajude. Eu não sei se eu vou conseguir aguentar esse sofrimento. E nós olhamos somente para nós. Mas nós devemos olhar para a palavra, olhar para o nosso Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e entender que a graça dele nos basta. Que a vontade dele sempre será feita. Que ele é um Deus bom, um Deus que cuida dos seus filhos. Eu e você, meus irmãos, no momento de aflição, e não somente no momento de aflição, eu e você, nós devemos ter uma vida de oração. O Senhor Jesus nos ensinou que nós devemos perseverar. As Escrituras nos apontam que nós devemos orar em todo o tempo, orar sem cessar.
E em todas as nossas orações nós devemos ter uma certeza. A certeza que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. E qual certeza é essa? Que Deus não deixa ninguém e nenhuma oração sem resposta. Jamais. Como buscar a Deus em meio às adversidades da vida? Eu falei que você deve buscar a resposta dos seus questionamentos no Senhor. Em segundo lugar, você deve buscar suplicando a ajuda do Senhor. E em terceiro lugar, você deve buscar a Deus confiando no Senhor, seja qual for a resposta. Confiança, seja qual for a resposta. Nós vemos algumas verdades no versículo 5 e 6, vemos essa verdade maior. Então nós vemos aqui no versículo 5 a declaração de confiança. Davi no versículo 5, ele declara a sua confiança mesmo não tendo resposta. Mesmo Deus mesmo Deus não dizendo para Davi: Davi, ok, eu vou te atender, eu vou olhar para você, eu vou te responder, eu vou te livrar da morte, eu vou te livrar dos seus inimigos. Davi ainda não tem a resposta, mas no versículo 5 ele declara a sua confiança. Ele diz: no tocante a mim e eu, em meio ao sofrimento, em meio à falta de resposta, em meio à tristeza, confio na tua graça. É isso que o texto diz. Eu confio na tua graça. E o termo graça aqui, ele pode muito bem ser traduzido como amor leal. E o que significa isso? Significa aquela aliança que no Antigo Testamento havia entre um rei soberano e os reis vassalos, onde aquele rei soberano fazia tipo um contrato, uma aliança com os reis vassalos, onde ele prometia proteção, suprimento e ajuda nos momentos de dificuldade. E aquele rei vassalo prometia obedecer, prometia ser leal ao seu senhor. É isso que Davi está falando, ó. Eu confio na sua graça, no teu amor leal. Além disso, meus irmãos, esse verbo aqui, confio, ele tem uma qualidade de ação aqui perfeita, apontando para uma ação completa, ou seja, é uma declaração de uma fé inabalável em Deus. Davi confia na graça, no amor leal de Deus, porque ele não tem outro lugar para confiar, não tem outra saída. Então ele diz, ele não tem outra fonte de confiança, ele confia de forma completa. E essa confiança nós vemos no Salmo 25, versículo 5, e no Salmo 42, versículo 5, que é um salmo muito conhecido, de um crente passando por tribulações, mas diz assim, ó: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Declaração de confiança em meio ao sofrimento. Mas em segundo lugar, diante dessa confiança, essa declaração de confiança, houve um resultado na vida de Davi. Final do versículo 5 e o versículo 6, o início do versículo 6, ele declara o resultado dessa confiança: regozije-se ou alegre-se o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor. Ele usa esses dois verbos, regozije-se e cantarei. E conforme a gente aprendeu lá na quarta série, esse verbo ele se encontra no futuro. Ele se encontra no futuro, ele está apontando para coisas no futuro. Regozije-se, cantarei. Ele tem aqui uma plena certeza. Além dessa plena certeza, ele aqui, meus irmãos, ele está fazendo a seguinte maneira: antecipando. Eu não estou vendo a solução, eu não estou vendo a saída, eu não estou vendo Deus vindo em meu socorro, eu não tenho resposta, mas mesmo assim, eu me alegro, mesmo assim, eu canto. É uma antecipação do seu grito de alegria, uma antecipação do seu regozijo. No entanto, aqui, Davi ele não está acreditando num futuro hipotético, que talvez possa acontecer. Eu cantarei, se não há
essa partícula se. Não há essa dúvida. Eu talvez cantarei, talvez eu me alegrarei na tua salvação. Não é um futuro hipotético, porque Davi ele tinha certeza do cumprimento das promessas de Deus, promessas de salvação. O grande rei salvaria o rei vassalo por causa da aliança. E o nosso Deus, ele é fiel em suas alianças. Nosso Deus, ele é fiel e ele zela para cumprir a sua palavra. Davi não confia então no destino, não confia na sorte, não confia nem mesmo nas suas próprias habilidades, mas ele confia no amor leal. E a base de toda essa confiança são os atributos de Deus. Ele conhece o seu Deus, ele sabe que o seu Deus é bom. Final do versículo 6, ele diz: porquanto me tem feito muito bem. Ele está falando, Deus me fez muito bem porque Ele é bom. Ele olha para o seu passado, Ele olha para toda essa situação, mas espera aí, Ele tem feito muito bem a mim, Ele não me abandonou em nenhum momento. Eu confiei no passado e continuo confiando hoje, porque Ele tem feito muito bem. Então eu posso cantar, então eu posso me alegrar na tua salvação. Davi pode mais uma vez confiar e esperar no Senhor a resposta dos seus anseios. E olha que interessante, meus irmãos, a mudança que Davi teve. O início dos Salmos, como que inicia? Davi está se lamentando. Davi está, até quando, Senhor? Você vai esquecer de mim? Até quando? Olha a minha situação, olha os inimigos, olha o que está acontecendo comigo, olha para mim, olha a minha tristeza. Davi está se lamentando, mas no final do Salmo, todos aqueles questionamentos dão lugar a uma confiança no amor leal de Deus, na graça de Deus. A tristeza que ele tinha todo dia, ou o dia inteiro, como ele diz lá nos primeiros versículos, dá lugar no versículo final, nos versículos finais, para a alegria na tua salvação. O perigo da morte, que ele temia tanto, e ele questionou o Senhor por causa disso, no final do versículo 2, agora é substituído pela recordação do atributo de Deus. Deus é bom. Há uma mudança completa no coração de Davi e em seu sentimento. E por que Davi mudou? Por que o sentimento de Davi mudou? Mesmo não tendo resposta, solução, saída. Porque Davi usou aqui de um meio de graça, que eu e você, a igreja do Senhor, tem à sua disposição. Ele orou. A oração, meus irmãos, a oração é um meio de graça, é um meio que nós somos fortalecidos, transformados pelo Senhor, e é por isso que nós devemos orar, é por isso que nós temos reuniões de oração, é por isso que em nossas reuniões nós oramos, é por isso que nós devemos ter uma vida de oração, porque a oração às vezes não muda Deus, mas muda o nosso coração, muda o nosso estado, e Davi obteve esse resultado da oração. Esse texto aqui, você vê que claramente ele fala sobre aliança. E não há aliança, meus irmãos. Não tem como eu aqui ficar falando de aliança. O Deus do pacto, o Deus da aliança, sem falar do mediador dessa aliança, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Não há maneira, não há como a sua oração chegar até Deus se não for por meio do mediador, que é Jesus Cristo. E não há como Deus responder a sua oração, não há como Deus olhar para você de forma favorável se você não estiver ligado com o mediador, que é Jesus Cristo. Por isso que eu falo para você, eu não conheço os irmãos aqui, eu não sei se tem alguém aqui que já entregou a sua vida para Cristo ou não. Mas você precisa entregar, não adianta você viver uma vida sem Cristo, afastado de Cristo. Mas eu vou à igreja, mas eu oro, mas eu canto os louvores, eu sei as músicas, eu leio a Bíblia.
mas você precisa de Cristo. Você precisa receber aquele sacrifício, entender que aquele sacrifício foi por você. Você não merecia, mas Ele te amou, Ele demonstrou graça pela sua vida. E somente através dEle, por meio dEle, do sacrifício dEle, você tem resposta da sua oração. Você tem certeza e você pode se alegrar verdadeiramente nele, por causa de Jesus Cristo, o mediador. Ele conquistou a nossa salvação na cruz. Foi Ele que disse: está consumado, está pago. E você pode nessa noite descansar nos benefícios desta aliança, porque você tem um mediador. Você tem alguém que luta por você, luta suas guerras, suas batalhas. Meus irmãos, concluindo, diante de tudo aquilo que eu disse para você nessa noite, eu quero encorajá-los, por meio da palavra de Deus, a buscar a resposta dos seus questionamentos, não num amigo, em algum profissional, mas você buscar no Senhor. Busque no Senhor. Em segundo lugar, você deve, em meio ao seu sofrimento, buscar, suplicando ao Senhor, pedindo a Ele, rasgando o seu coração. Busque a ajuda do Senhor. E por fim, você deve buscar ao Senhor, confiando nele, declarando sua confiança, louvando ao seu nome, se alegrando antecipadamente, seja qual for a resposta de Deus. Meus irmãos, Davi usou então a experiência de Davi para encorajar eu e você nessa noite, que em meio aos nossos sofrimentos nós podemos buscá-lo. Mas muito além disso, esse sofrimento de Davi aponta que os seus sofrimentos também servem de encorajamento para o sofrimento do seu irmão. As suas lutas e como você passa por elas servem de encorajamento para aqueles que estão lá fora, para aqueles que estão dentro da sua casa. Além disso, meus irmãos, esse salmo nos ensina que como nós devemos esperar. Como nós devemos esperar com a resposta de Deus? Cantando e confiando. Cantando e se alegrando, confiando na graça de Deus. Por isso, amados, independente de qual seja a aflição que você esteja passando, porque todos nós passamos por isso, você pode, assim como Davi, assim como Paulo, assim como Silas, e outros milhares de cristãos desconhecidos, anônimos, você pode antecipar o seu louvor, você pode cantar ao Senhor e declarar que Deus, Ele é fiel. Deus é fiel às suas promessas, Deus é fiel à sua palavra, e se você tem uma aliança com Ele, você está junto com o mediador, você tem direito a essas promessas. A Bíblia tem várias promessas, que eu poderia citar várias aqui: consolo, refúgio e fortaleza no momento de aflição, alegria quando você acha que não tem mais jeito. Ele promete te ajudar em vários momentos da sua vida. Promete ainda a maior de todas as promessas: salvação, estar com Ele por toda a eternidade. Certa vez um pastor disse: quando Deus não está respondendo, precisamos nos concentrar em sua bondade. Davi se concentrou em Deus, e isso o capacitou a louvar. Eu quero convidar você para concentrar a sua atenção, os seus olhos para Cristo nessa noite. E eu quero pedir à igreja que fique de pé. Eu quero convidar a você nesse ato de fé, assim como Davi, assim como você ouviu e entendeu, você pode antecipar o seu louvor. Você pode antecipar, você pode dizer: Senhor, Tu és fiel. Tu és e sempre foi fiel. O Senhor tem feito bem para mim. Por que eu estou duvidando do Senhor agora? Então eu quero pedir, eu não sei se alguém, a irmã vai vir louvar, ou a igreja louva. Todo mundo vai louvar, né? O playback. Então pode pôr a letra aí, soltar o playback. E vamos louvar ao Senhor com esse hino. Deus fiel.
fiel. Feche seus olhos, oremos neste momento. Pai Santo e Pai Eterno, como não te louvar, como não alegrar o nosso coração, mesmo em meio ao sofrimento. Ó Pai, mesmo em meio à dor, o Senhor nos convidou nessa noite a termos um relacionamento pessoal contigo, um relacionamento de intimidade, onde nós falamos com o Senhor e o Senhor nos responde. Ó Deus, aprendemos que devemos ter confiança, que mesmo em meio às nossas lutas, o Senhor tem nos suprido, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor é fiel. Ó Deus, nós te pedimos, tenha misericórdia, meu Pai, tenha misericórdia dos nossos irmãos que por acaso ainda não conseguem confiar no Senhor plenamente, e procuram em si mesmo a resposta dos seus questionamentos, a saída do seu sofrimento. Pai, nós oramos por esses que ainda não tiveram um encontro com Jesus Cristo, com o mediador,
e por não terem um encontro com o mediador, ainda não desfrutam das promessas do Senhor, a promessa do Espírito Santo, que nos consola, que nos encoraja, que nos ajuda, que nos guia. Nós oramos por esses, Pai. Se há alguém aqui em nosso meio que ainda não recebeu a Ti, ou se por acaso está afastado do Senhor, que ele possa ser nessa noite renovado, e que a sua aliança com o Senhor seja renovada nessa noite, que ele possa se dobrar diante dos pés da cruz. Nós oramos, Senhor, por aqueles que passam por sofrimentos dentro da sua casa, na sua família, e não vem solução, e às vezes esse sofrimento, essa situação, Senhor, está ocorrendo por muitos anos, por muito tempo, e já não há força, meus Pai, em nossa irmã, em nosso irmão, para continuar, e às vezes ela é abatida, ela sofre com desânimo, sofre com a tristeza, sofre com a depressão. Ó Deus, traga a alegria da Tua salvação sobre esse coração, levante a cabeça dessa pessoa, Pai, e mostre para ela, e o Senhor não ocultou o seu rosto dela, o Senhor olha para ela de forma favorável, o Senhor não olha para ela e vê a multidão de pecados, mas olha para ela e vê o mediador, que é Cristo, que pagou e agora nos tem justificado, em nome de Jesus, Pai. Tira toda a seta do maligno, que diz que, não, Deus me abandonou. Ajude, meu Pai, os meus irmãos a permanecerem firmes na fé, a permanecerem como esse cântico acabamos de louvar ao Senhor, declarando a nossa confiança constante no Senhor, não desanimando, mas buscando, suplicando a ajuda do Senhor. Ó Deus, abençoa meu irmão, minha irmã, que irá trabalhar amanhã, não sabe como vai resolver o problema, mas ele confie plenamente na Tua graça. Abençoe, Pai, as famílias, a Tua igreja que está aqui reunida, leve cada um para o seu lar em paz, em segurança, dê uma noite de descanso, e que amanhã eles possam acordar com a sua vida, com a sua alma renovada, com alegria, cantando, Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, em nome de Jesus, meu Pai. Assim nós oramos e Te damos graças, em nome de Jesus, e nos méritos dEle. Amém e amém. Agradeço a oportunidade.